Siamo venuti, oh Madre cara, da ogni parte della terra, ti portiamo le nostre pene, con le gioie e le speranze. O Regina Boa tarde a todos. O tema desta colocação agora da tarde é um tema um pouco grande, que eu faço metade agora e metade na homilia da missa. Esta palestra, o tema dela se chama Coragem, sou eu, não tenhais medo. E eu quero hoje com esta colocação me fazer próximo de cada um de vós, que possa estar passando por dificuldades, seja ela qual for, de caráter afetivo, espiritual, material, psicológico. Quero vos convidar a ter confiança no Senhor. E vos repito com fé as palavras de Jesus para a vossa vida, para a nossa vida. Coragem, sou eu, não tenhais medo, pois Ele está ao nosso lado, estendendo a cada um de nós a sua mão. Tenha confiança, o Senhor está contigo, está neste momento pensando em cada um de nós. E esta é a grande inspiração do Evangelho. Nossa Senhora Rainha da Paz em Medjugorje, na mensagem do dia 24 de junho de 1983, disse: queridos filhos, abandonai-vos totalmente a Deus, colocando de lado todo medo, pois aquele que se abandona a Deus, o medo não tem lugar. As dificuldades surgirão, mas servirão para o crescimento espiritual e para a maior glória de Deus. Como estas palavras hoje são providenciais ao nosso coração. Nesse tempo em que vivemos imersos numa sociedade que infunde nos nossos corações cada vez mais o medo, uma sociedade violenta, macabra. Muitas pessoas vivem com medo. Medo da morte, medo de sair de casa, medo de um acidente, medo de um assalto, medo de ser violentada, medo de perder o emprego, medo de ser traído, medo de ficar sozinho, medo de não ter ninguém, medo de recomeçar, enfim, medos e mais medos. Medos que nos circundam e culminam no nosso coração e nos tira a paz, nos tira da vontade de Deus, nos tira do próprio Senhor. Quantas pessoas, ou talvez até algum de nós, já tivemos medo até de nos levantar da cama para começar o nosso dia, medo de enfrentar os problemas de dia. E depois vem as palavras: agora estou em depressão. Eu senti a necessidade de falar sobre este tema após ter vivido uma experiência muito forte, na qual senti o Senhor falar ao meu coração de forma profunda e íntima. Durante a Santa Missa que presidia no dia 9 de janeiro de 2008, onde eu proclamava no Evangelho narrado o episódio de Jesus que caminhava sobre as águas, indo ao encontro de Jesus, aquela palavra me tocava e senti o próprio Senhor Jesus falando comigo. Ainda antes de iniciar a missa, na casa dos meus pais, que eu estava de férias, havia comigo um amigo muito querido, um coordenador de um grupo de oração, o senhor Efigênio. E ele me dizia essas palavras: Padre Mateus, eu sinto que o Senhor te diz
ânimo, coragem, força e poder. E quando eu escutava aquele meu amigo dizer essas palavras, ânimo, coragem, força e poder, eu sentia que algo no meu coração se abria. Mas ainda não entendia o porquê daquilo. Mas eram palavras proféticas, vinda daquele coordenador para mim. E quando eu celebrava a missa, quando eu lia o Evangelho, sentia Deus falar ao meu coração. E percebia que aquelas palavras também do Evangelho eram para mim. Sentia aquelas palavras entrarem no meu coração e sentia o Senhor me curando e curando também as raízes dos meus medos, causada por tantas situações que me fizeram sofrer. Sentia o calor da mão do Senhor a me tocar e a sua voz profunda e amorosa dizendo ao meu coração as palavras que só Ele naquele momento podia dizer. A muito custo, cheguei no fim do Evangelho, pois entre um versículo e o outro, eu desabava em chorar. E todos aqueles que estavam presentes na missa, minha família, alguns amigos, ninguém entendia porque eu chorava tanto, proclamando o Evangelho. Mas eu percebia que naquele momento Deus me falava, Deus me tocava. E a sorte foi que eu estava celebrando com a minha família. Porque se fosse durante a igreja, numa missa pública, ninguém ia entender mesmo nada. Bom, mas eu não quero me prender a mim mesmo. Mas quero ruminar este Evangelho que tanto tocou o meu coração e que me disse muito durante meses e meses. Para que Ele também possa falar ao vosso coração, porque a palavra é sempre nova, e responder às vossas interrogações, problemáticas e anseios, para que Ele traga no vosso coração, da mesma forma que trouxe e traz no meu, a esperança e a paz, para que cure, com a força de Deus, os nossos medos. Mas antes de lermos esta passagem do Evangelho, vamos fazer uma oração à Nossa Senhora, Rainha da Paz. Peço que fiquem de pé. Mãe Santíssima, podem repetir no vosso coração. Mãe Santíssima, Nossa Senhora, Rainha da Paz, nesse momento consagramos a nossa vida em Tuas mãos e pedimos que a Senhora coloque as Tuas mãos em nossas cabeças e reze por nós, pelas nossas necessidades, pedindo sobre nós o dom do Espírito. Toma, Mãe, o nosso coração agitado, como uma barca no mar, jogado e levado por tantas ondas e ventos, por tantos sentimentos que não estão de acordo com a vontade de Deus. Doa-nos, Mãe, a luz de Deus. Doa-nos, Mãe, o Espírito do Pai e do Filho. Mãe, neste momento, consagramos o nosso coração ao Teu Imaculado Coração. Amém. Agora eu quero meditar com vocês, aqueles que têm a Bíblia, podem pegar a passagem de Marcos capítulo 6, versículos 44 e seguintes. Marcos capítulo 6, versículo 44 e seguintes. A minha tradução talvez é diferente da vossa, mas vamos fazer. Agora, aqueles que não têm Bíblia, eu peço que fechem um momento os olhos e meditem nesta palavra, escutem essa palavra com o coração. Se recolham e deixem essa palavra cair no vosso coração. Depois de saciar 5.000 homens,
Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho na terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus falou logo: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Então, irmãos, vamos agora meditar versículo por versículo, fazendo uma Lectio Divina, uma meditação da palavra cursiva. Nos versículos 44 e 45, dizem: depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem à frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Depois da multiplicação dos pães, Jesus ordenou que os discípulos entrassem na barca. Mas por que Jesus os ordenou? O Evangelho de Marcos, ele não explica, mas podemos tirar algumas conclusões, tendo como base o Antigo Testamento e a mentalidade judaica que envolvia a multidão e os discípulos. Se vocês se recordam, após a multiplicação dos pães, o povo queria fazer de Jesus um rei. Como nos apresenta o evangelista João no capítulo 6, versículo 14 e 15. Diz o evangelista João: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente um profeta, que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que haviam de vir pegá-lo para fazê-lo rei, retirou-se sozinho para o monte. Contudo, o povo começou a pensar que ele poderia ser o Messias esperado, anunciado por Moisés, porque enchia a barriga do povo. Moisés, sabemos que deu o maná. Jesus, ao contrário, multiplicava os pães. Assim, os judeus, conhecedores do Antigo Testamento, se recordavam da passagem do Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 e 18, que diz: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Conforme tudo que pedistes ao Senhor teu Deus no Horebe, no dia da Assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falarão bem aquilo que disseram. Eis que, diz o Senhor o teu Deus, suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. Acredito que esse pensamento era um motivo de muito sofrimento para Jesus. Eu diria até de tentação. Não só para Jesus, mas principalmente para os discípulos, que se sentiam importantes ao lado dele. Entendo que é por este motivo que o Senhor Jesus os despede, ordenando que entrem na barca e sigam um novo caminho.
um caminho novo, um caminho longe da tentação de ser alguém. E aqui cada um de nós toma um puxão de orelha, porque o Evangelho diz: diante da tentação devemos orar e não parar diante dela. Devemos tomar uma decisão, fazer algo, e não nos deixar vencer pelo desânimo, pela preguiça e pela vontade de não fazer nada, pelo desejo de se entregar à tentação. Diz o Evangelho, no versículo 46, não sei se vocês estão conseguindo me seguir, que eu estou indo passo por passo. Logo depois de se despedir deles, dos seus discípulos, Jesus subiu ao monte para rezar. Marcos descreve com arte o acontecimento. Diz que, de um lado, Jesus sobe ao monte para rezar, para estar com o Pai. E do outro lado, apresenta aos discípulos, que são obrigados, ordenados por Jesus, a entrarem na barca e se retirar. De um lado, Jesus no monte, orando, e do outro, os discípulos no barco, indo ao seu caminho. Jesus sobe ao monte para rezar. O monte é o lugar bíblico do encontro, da intimidade, do se desprender das coisas de baixo e se elevar ao divino, ao alto. Jesus, ele é o Filho, e por isso há uma exigência fundamental: estar com o seu Pai. E embora seja um homem e Deus, ele encontra no Pai forças, clareza, coragem para levar adiante a sua missão, rumo a Jerusalém, rumo à cruz. Podemos quase mergulhar, irmãos, em um quadro simbólico, que prefigura o futuro da vida dos discípulos, lançados no mar da vida, aparentemente sem a presença de Jesus. E a subida de Jesus no monte prefigura a sua ascensão aos céus, que ele irá ascender ao Pai. No Evangelho, no versículo 47 e 48 de Marcos, ainda capítulo 6, diz: ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho na terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Que palavras belas essa do Evangelho. Jesus, ele não é um Deus distante. Diz o Evangelho que ele viu que os discípulos estavam cansados de remar. Viu a fadiga dos discípulos que remavam contra o vento. E Jesus vem ao seu encontro. Será que nós temos consciência que o Senhor vê o nosso coração, o nosso cansaço, de remar a noite inteira na escuridão, sem ter fruto nenhum? Com os estudos bíblicos, exegéticos, sabemos que os discípulos que remavam e se fadigavam eram um símbolo da comunidade de Marcos, que sofria perseguição, tinham medo de morrer, medo até de Jesus que se revelava. E aqui abre um parênteses. Se lembram de Isaías, que no templo teve a visão de Deus e com medo dizia: ai de mim, sou um homem morto, porque contemplei a tua face. Tende piedade de mim, Senhor. Lendo esses versículos, eu me pergunto, qual seria a verdadeira maturidade cristã? Desejar ver Jesus em uma visão, em um êxtase, sentir arrepios com a presença de Jesus no nosso meio?
Ou o contrário, uma certeza profunda que nos acompanha, sabendo que podemos contar com Ele, mesmo quando não o vemos, mesmo quando Ele parece ser distante. Qual é a maturidade cristã? São João da Cruz, com os seus escritos, nos ensina que é possível fazer a experiência de Jesus e acolhê-lo, mesmo quando ele parece ausente, longe, mesmo quando tudo parece escuro na nossa vida. Se olhamos a vida desse santo, podemos perceber que toda a sua vida foi uma escuridão na presença de Deus. Era um homem que acreditava, mas vivia no seu coração a ausência do Senhor. O verdadeiro problema não é viver a ausência de Deus, mas é crer na palavra de Deus e se deixar guiar por ela. Pois se não me deixo guiar, eu sou um ateu prático. Conheço, mas não obedeço. Sei a palavra, mas não a vivo. Ou sou um doente que preciso de um psiquiatra, porque sei a verdade, mas não vivo. Isso é esquizofrenia. Ou eu nego a Deus querendo pecar. O cristão maduro é aquele que crê contra a desesperança, contra cada evidência contrária, contra a razão e a visão do mundo. É um ser que se lança nas realidades da fé, no projeto do Senhor, a partir de sua palavra, obedecendo a palavra do Senhor. Veremos isso mais adiante com o exemplo de Pedro. O cristão, irmãos, é aquele que sabe seguir Jesus, independentemente de ter visto Jesus em um êxtase ou ter sentido Ele no seu coração, na fé. Independentemente da dificuldade e da contradição da vida. Contudo, vivendo tudo com paciência, confiando na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, que se evidencia na história, na nossa história, nas coisas concretas da nossa vida. Diz o Evangelho, então, pelas 3 da madrugada, Jesus veio ao encontro deles. Marcos nos diz que era noite, era de madrugada. E Jesus estava na terra. Não havia ainda chegado. E esta é a nossa história. Quantas vezes nós, homens, mulheres de fé, dizemos: estou vivendo uma noite escura. Onde tu estás, Senhor, com tudo isso que está acontecendo na minha vida? Onde tu estás? Estou fadigado, Senhor, para remar. Estou cansado de lutar contra o vento. E onde tu estás, que eu não te vejo? E diante desse drama, nos sentimos sozinhos, abandonados. Mas nenhum homem está abandonado pelo Senhor. Percebo também que nesse texto é nos apresentado a figura do discípulo, que na sua travessia para outra margem, porque a barca vai de uma margem a outra, diz: ninguém me entende, ninguém me compreende. Se sente totalmente deslocado, sem consolações humanas e muitas vezes sem consolações divinas, lançados na agitação da vida. E ele lança os seus olhares desesperados, sem resposta. Contudo, é importante que esse discípulo comece a travar a luta contra a solidão, contra a incompreensão, e dentro de si mesmo, para poder encontrar o consolo e a força do Senhor, o busque de coração sincero.
Nenhum homem, por mais que seja querido e amável, pode dar aquilo que o nosso coração deseja. Nenhum homem, nenhuma mulher. Nenhum homem e mulher é capaz de consolar o nosso coração na travessia agitada do mar desta vida, a não ser o homem Jesus, que é a razão da nossa vida, a razão da nossa travessia. Quantos salmos dizem que o homem bíblico perguntava a Deus? Que são as nossas perguntas. Onde estás enquanto eu choro, Senhor? Onde estás, Senhor, enquanto eu sofro e sou maltratado? Onde tu estás? O verdadeiro ateu, na Sagrada Escritura, não é o que diz Deus não existe, mas o que diz Deus não age. Assim, quero dizer que Deus, Ele age sempre, embora nós não o percebemos. Havia um rapaz que eu conheci, ele estava com um câncer no pescoço, na cervical, 22 anos, fazia faculdade de farmácia bioquímica. Numa família classe média, um rapaz cheio de vida, cheio de sonhos, de felicidade, de vontade de viver. Com 22 anos jogando basquete, ele caiu na quadra e depois não conseguiu mais se levantar, sem motivo nenhum. Levaram para o hospital, fizeram 1001 exames, descobriram que ele tinha um câncer na cervical e que já estava num estágio muito avançado. E ele não tinha dor nenhuma. Começou o tratamento, quimioterapia, injeções, isso e aquilo, a um ponto que o pescoço dele já estava na carne viva, todo comido. E a mãe dele, eu não conhecia ele, e nem a mãe dele, eu conhecia apenas um amigo, que era um amigo meu, mas amigo próximo deles. E esse rapaz falou desse rapaz que estava com esse câncer, falou da família, e eu escrevi uma carta para ele, que eu não podia ir até o hospital. Eu escrevi dizendo que eu estava rezando por ele, estava com ele, que o Senhor estava com ele, naquele momento de dor e sofrimento, e que o Senhor o amava, mesmo que ele não entendia a dor. Ele me respondeu e depois criou um laço que eu trocava a correspondência com ele. Depois eu fui visitá-lo no hospital, ele me ligava de vez em quando para conversar, eu com ele, até que houve um momento que eu tive um sonho à noite, eu sonhava com ele, e eu senti que aquele sonho era o Senhor me dizendo que o momento dele tinha chegado, e que eu deveria levar para ele os últimos sacramentos. Daí, mais que depressa, eu senti aquilo no meu coração, eu pedi para o meu superior, o padre Eugênio, a permissão de sair do mosteiro, para mim nesse hospital que era em Santo André, bem distante do mosteiro, outra cidade distante, e ele estava internado no Hospital Brasil em Santo André. E chegando no hospital, a mãe dele que me falava: padre, eu estou esperando um milagre. Eu estou esperando um milagre de ver meu filho agora com esse tratamento que ele vai iniciar, o novo tratamento, que ele saia daqui curado. Eu falei para ela apenas uma coisa: que seja feita a vontade do Senhor. E esse rapaz, eu fui com a minha irmã, era engraçado que eu fui com a minha irmã, e minha irmã foi modelo, foi Miss Rio São Paulo, uma moça muito bonita, e até hoje quando ela chega, ela impõe a presença dela, porque ela é muito bonita. E nisso, quando ele viu minha irmã, ele falou: padre, agora eu vou ver que Deus, agora eu sei que Jesus vai me curar, para mim casar com a tua irmã. E falava brincando aquilo. E ele tinha um senso de humor, eu vendo ele no estágio terminal do câncer, com um humor, uma alegria, que eu não vejo na maioria dos católicos batizados, na maioria dos cristãos que vivem com aquela cara de morto. Tem tudo, tem um probleminha e vive como morto. E ele morrendo com câncer, com os dias contados, uma alegria que nada no mundo dava.
tirava aquela alegria dele, nem a doença. E os médicos me diziam: padre, toda vez que eu entro aqui, eu saio fortalecido de ver a alegria do Daniel. Que contradição! Nós temos às vezes tudo, temos Jesus, temos os sacramentos, o Senhor nos dá tudo. E nós vivemos como mortos. Sendo que o Senhor quer que nós levemos a alegria, levemos a paz. Mas como levar a alegria, a paz, levar o Evangelho, se nossa cara é fechada? Nós devemos ser exemplo de felicidade, exemplo de alegria. Devemos ter com o sorriso de um canto ao outro da orelha. Porque temos Jesus. Como esse rapaz. E desse rapaz falou para mim, o Daniel, falou: padre, agora eu quero me confessar com o Senhor. E todo mundo saiu. Só ficou eu e ele no quarto. E essa que é uma coisa linda, que só o sacerdote vê. Que no momento, quando a pessoa sente que está chegando o seu fim, ela encontra no sacerdote, ela abre a sua vida totalmente. E o sacerdote vê a maravilha de Deus agindo naquela vida. Ele falou: padre, eu quero me confessar. Eu falei: então, tudo bem, Daniel, vamos então se confessar. Ele iniciou a confissão dele agradecendo. Ele falou: padre, eu agradeço pelo dom da minha vida, por esse dom tão precioso que o Senhor me deu, por Ele ter me gerado, me criado, por Ele ter me dado a capacidade de amar e de experimentar o amor que é dele. Minha mãe lá fora, padre, ela acha que Deus vai fazer um milagre, que eu vou sair daqui dessa cama. Mas eu sei que agora que eu vou iniciar esse tratamento, eu não vou mais voltar. Porque Jesus já falou isso no meu coração. Mas eu agradeço, padre, por cada momento que eu vivi. Por cada momento que Deus me deu. E principalmente, padre, eu agradeço imensamente ao Senhor pelo meu câncer. Porque foi no meu câncer que eu descobri a presença dEle, que me amava, que estava comigo. E foi o meu câncer que me uniu a Ele. A confissão dele foi a confissão mais linda que eu escutei até hoje. Ele fez o que Santo Agostinho... Ele nunca leu Santo Agostinho. Talvez ele nem sabia quem era Santo Agostinho. Mas ele dizia... A confissão dele foi o que dizia Santo Agostinho: uma confessio laudes. Uma confissão de louvor. Ele reconheceu os pecados dele, mas sobretudo reconheceu que o amor de Deus é maior e que é o centro da vida dele. Eu escutava a confissão, eu como padre, eu chorava, porque aquilo entrava no meu coração. E no dia seguinte, eu dei os últimos sacramentos para ele, eu me despedi dele e falei: Daniel, quando agora você estiver com o Pai, você reza por mim, porque morrer em santidade. E no dia seguinte, à noite começou o tratamento, com o novo medicamento. De madrugada ele entrou em coma. E no dia seguinte, ele faleceu. E depois eu tive a graça ainda de ir e fazer o funeral dele. Fazer as exéquias. E todos, até os médicos do hospital foram. Médico, enfermeira, porque falavam para mim: padre, ele marcou no hospital, porque ele foi um paciente que nos trouxe alegria. Olha que lindo. No momento crucial da sua vida, ele não teve medo, nem da morte, porque Jesus venceu a morte. E se estamos com Jesus, já vencemos tudo. Ele apenas se abandonou nas mãos do Senhor. Mas voltando ao tema da presença de Deus, de Jesus e da sua ausência, nos consola perceber que nesta noite escura, que muitas vezes está lançada a nossa barquinha, é também o símbolo da noite, da solidão, dos sentimentos, da ausência de Deus. E percebemos que nada
quando estamos na escuridão, nos tira a solidão. Aquela que vem descrita aqui, dizendo que Jesus estava em terra e não estava com eles. E Jesus está conosco na nossa travessia? Se nós nos perguntamos, e agora? Jesus está comigo nesta minha travessia? Neste momento Jesus está ao meu lado? Eu sinto, percebo a sua presença? Na verdade, eu vos confesso, irmão, agora eu faço a minha confissão pública. Muitos momentos no meu dia, na minha travessia, embora sou padre, sou eu que não estou com Ele. Sou eu que me deixo tomar pelo nervoso, pela irritação, pela agitação. Embora, como os discípulos, eu até rezo, mas não consigo viver na presença de Deus. Muitas vezes. Também eu me coloco como vocês, como um ouvinte da palavra, que também me ensina. Tem alguns salmos que dizem que seria melhor não conhecer o Senhor, pois uma vez que o conhecemos, sentimos a sua falta. E é por isso que Santo Agostinho diz: Senhor, meu coração é inquieto enquanto não repouso em Ti. Aparentemente parece que os discípulos estão sozinhos, abandonados, no mar da vida, sujeitos às contradições, na frágil barca da comunidade, símbolo da igreja, da comunidade cristã balançada por tantas ondas, por tantos ventos contrários. E o mar, diz o Evangelho, era agitado pelo vento. Eles viram Jesus que caminhava na noite da solidão, mas não o reconhecem, como nós, que na solidão, na agitação, no nervoso, na irritação, não reconhecemos Jesus ao nosso lado. Ele está, mas nós não estamos na sua presença. O vento, na Sagrada Escritura, é o símbolo bíblico da prova. Em Mateus, capítulo 7, versículos 25 e 27 diz: E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, é comparável ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. A nossa fé, irmãos, no momento da provação, deve ser edificada sobre o crer na palavra do Senhor e nas promessas do Senhor, aderindo a Ele com a nossa confiança e esperança. O mar, na Sagrada Escritura, indica o símbolo do caos. No Salmo 88, versículo 10, diz: Dominais o orgulho do mar, ó Senhor, e acalmais as suas ondas rebeldes. Contudo, Deus exerce o seu poder sobre o mar e sobre o vento, como está no Salmo 106, versículo 25. Sua palavra se fez ouvir, e o vento, diante da tua palavra, tremeu, impelindo para o alto as suas ondas. Também no relato da criação, vemos que o Senhor exerce o poder sobre o mar, no capítulo 1 e versículo 7 do livro de Gênesis, que diz: Deus fez o firmamento e separou as águas do céu e do mar, e o chamou firmamento de céu. E no versículo 76, no Salmo 76, versículo 20, diz: Vós vos abristes um caminho pelo mar, uma senda no meio de muitas águas, permanecendo invisíveis
aos vossos passos. Jesus, que caminha sobre as águas, é a prefiguração da sua vitória sobre a morte. Na Bíblia, o mar é a figura de grandes desafios, desafios de perigo, de morte. Nosso mar hoje, irmãos, pode ser as doenças, as incompreensões, tantos medos. Qual é o teu mar agitado? Um grande biblicista, Monsenhor Ravasi, exegeta, diz: nós nos colocamos no mar com a serenidade de um ventre que nos acolhe, mas vemos que o homem bíblico não penetra no terror, sentindo como o sudário da morte. Porque o homem bíblico não sabia o que havia no mar, não sabia o que vinha depois, ele tinha medo. Também nas Escrituras, o mar é apresentado como o lugar da incerteza e do imprevisto, o qual sugere ao homem a fadiga e o cansaço de atravessá-lo, de enfrentá-lo. No mar, também vemos desde o Antigo Testamento o agir de Deus, que intervém a favor do povo escolhido, do homem de forma singular, para dar-lhe a salvação e a derrota dos seus inimigos. Basta olharmos o livro do Êxodo, no capítulo 14, que mostra a grande epifania, a grande manifestação do Senhor, que favorece os israelitas, afundando-os com todo o exército egípcio no Mar Vermelho, enquanto os israelitas atravessavam o mar a pé enxuto. Lembram-se da história de Jonas? Jonas também é para nós um outro exemplo da maneira que Deus intervém para salvar seu povo. Vemos que a história de Jonas se dá toda no mar. É uma história simbólica, mas nos mostra uma ideia fundamental. Deus quer salvar o Nínive, a grande cidade pecadora, e pede a Jonas para andar e pregar a boa nova, a salvação. Jonas, por sua vez, quer saber, ele não quer saber, ele foge para o mar. E uma terrível tempestade faz entender que Deus castigava. Lançado no mar, se salva no ventre de uma baleia. Entrando em Nínive, Jonas anuncia a conversão e vê com grande estupor que os ninivitas se convertiam realmente. E Jonas, em vez de alegrar-se, ele se enfurece com a conversão dos ninivitas. Ele se enfurece contra Deus, porque os ninivitas eram seus inimigos, inimigos dos hebreus. E se não se convertessem, eles seriam exterminados. E é o que Jonas queria. E é interessante perceber como Jonas viu na tempestade do mar a vontade de Deus, que o impulsionava para fazer algo. O que o Senhor quer te dizer com as tempestades da tua vida? Onde Ele quer te levar? Pode ser que a este ponto alguém diga em seu coração: mas eu também estou a vida remando contra o vento. E eu te digo, meu irmão, olhe a tua vida com os olhos da fé. Pois esse texto que nos sugere que esse remar contra o vento é um momento que todos nós iremos passar. É o momento que devemos ir contra a fadiga, o desespero, a solidão, a tristeza, a depressão, o cansaço interior, o cansaço da vida. Enfim, remar contra a incredulidade que nos diz: para que tanto sofrimento? Para que lutar? Para que a fé, se o Senhor não está presente comigo? Mas o Senhor está. Ele sofre contigo e luta contigo para a vitória. Será que houve alguém que ainda não experimentou o abandono de Deus? E se até os próprios discípulos o experimentaram? Será que alguém não sentiu medo? Se o próprio Jesus sentiu medo
diante da sua morte? Pois bem, irmãos, somos homens e mulheres, não somos anjos. E porque somos fracos, Deus se encarnou, se fez fraco conosco, assumiu a nossa natureza para elevá-la, sofreu para nos colocar em comunhão consigo mesmo. E diz o Evangelho, era de noite, por volta das 3 da manhã. O vento era contrário, não haviam pescado nada, e Jesus parecia não estar presente. Ele se aproximou deles, e eles não o reconheceram. O Evangelho de Marcos quer dizer, com a sua simbologia, que Jesus se revela à comunidade de seus discípulos no meio das dificuldades do mar, de um mar agitado, confirmando naquela agitação a fé dos seus discípulos, libertando-os do medo, da dúvida e da descrença, libertando-os do pensamento de abandono de Deus. Quero dizer que para Jesus é necessário que os seus passem pela prova, para que sejam solidificados na fé, no amor e na clareza da presença do Senhor, que embora não é sensível, mas é real, é agora encontrada na fé, na certeza que Ele não abandona nunca. Mesmo se o mundo os abandona, Deus jamais o abandona. Podemos perceber assim nesses versículos de Marcos, que Marcos quer sublinhar que o tema central desta passagem é a fé, é a confiança em Jesus. Basta fazer agora um pequeno exemplo de consciência e responda no seu interior: como estou vivendo as contrariedades da minha vida? Com Jesus ou sozinho, com a minha força? Percebemos também que muitas vezes, além das provas, das tentações, das tempestades, aumentam as ondas cada vez mais agitadas na nossa vida e nos deixam cada vez mais longe do Senhor, longe de nos tentar dominar a nossa barquinha. Mas o Senhor permanece conosco. E o Senhor, nos vendo jogados à deriva, lançados de um lado para o outro, ou até desesperados, não tarda em vir nos socorrer. E se mostra em grau de dominar os nossos problemas, as situações que nos agitam, porque Jesus acalmou o mar dos discípulos e cessou, com a presença de Jesus, o vento contrário. Quantas vezes o vento contrário nos impede de caminhar? Mas no vento contrário também está a mão de Deus. No ano de 2002, ano do meu noviciado, quando eu fui para a Itália, com mais 4 irmãos, inclusive a irmã Raquel que está aqui, de navio cargueiro, pude ficar 20 dias no mar. E foi uma experiência fantástica, onde percebi a onipotência de Deus, olhando apenas para o mar. Quando estávamos no meio do oceano, olhava de um lado para o outro, só via água, mais nada. E quando nós víamos ao longe apenas um navio do tamanho de uma agulha, da ponta de uma agulha, que quando se aproximava ia ficando maior. Quando estava ao nosso lado esse navio, era um navio de mais de 500 metros. Mas diante do mar não era nada. E observava os aparelhos, instrumentos que mediam a profundeza do mar, e muitas vezes eles acusavam 20.000 metros de profundidade, 20 quilômetros. E eu imaginava dentro de mim, eu estou aqui no mar, no meio do oceano, embaixo de mim tem 20.000 metros de água, não tem nem como imaginar. E pensava, nossa, já pensou se esse navio afunda? O que eu vou fazer? Nada.
Pode ter a pessoa mais inteligente, pode ter até um engenheiro de navegação, o que for, o diabo a quatro. Mas se aquele navio afunda, não adianta nada. Vai morrer todo mundo. E eu pensava, como Deus é grande, como Deus é imenso, e eu sou nada. Era a reflexão que eu fazia. E o mar para mim foi uma grande lição de humildade. E refletia também comigo, quando uma pessoa está bem, é jovem, tem dinheiro, tem saúde, tem poder, é muito fácil ser tentado pelo mundo para deixar tudo isto a subir a cabeça e abandonar a Deus para viver no mundo. Foi o exemplo dos cientistas que construíram o Titanic. Se achavam os poderosos, os grandes, a ponto de escrever no casco do navio Titanic: nem Deus poderá afundá-lo. Mas por uma ironia do destino, o indestrutível Titanic, na primeira viagem, na viagem de inauguração, afundou. E morreu todo mundo. Infelizmente, os grandes construtores, os inteligentes engenheiros, eles não conheciam um fenômeno denominado pela química, que eu sou químico, por isso que eu falo, que chama TTDF, que significa temperatura de transição ducto frágil, que ocorre em alguns metais, que se apresentam à estrutura cristalina CCC, estrutura cúbica de corpo centrado, que no caso foi o material utilizado na construção do Titanic. Em outras palavras, quero dizer para vocês, é o seguinte, para ficar mais fácil, que a gente fala TTDF, CCC, que raio que é isso? Ninguém entende nada. Mas, alguns metais, agora é uma aula de química, mas isso é muito interessante, para vocês saberem também. Alguns metais, quando eles são sujeitos a uma temperatura próxima do zero, ou abaixo do zero, eles não se comportam de modo ducto, que quer dizer, como ocorreria a uma temperatura ambiente, 20, 25 graus. Ou seja, não possuem a possibilidade de se deformar plastificamente, de absorver impactos. Eles se tornam duros, quebradiços, perdendo assim a tenacidade, que é a capacidade de absorver os impactos, podendo, sob qualquer esforço mecânico, romper-se de modo desastroso, a ponto de uma trinca que há no metal se propagar por todo o metal. E foi o que aconteceu com o Titanic. Uma trinca de milímetros com impacto se propagou. E assim o Titanic, que estava nas águas do frio Oceano Ártico, ao chocar com o iceberg, teve o seu casco rompido e propagado o rompimento. E sim, pela temperatura da água, foi a temperatura da água que deixou o aço com essa característica frágil, que os cientistas, não conhecendo esse fenômeno, não sabiam que iria acontecer aquilo. Assim Deus, mais uma vez, mostrou que o conhecimento do homem, sem ele, não vale nada. É lixo, até o conhecimento de ponta. Não serve para nada, se o homem não vive a vontade de Deus. Desafiar o Deus permitiu o fenômeno e o fundamento do navio. E esta causa acima que eu citei, ela é científica. Mas acredito que Deus quis mostrar com isso que o acontecimento, que tudo que o homem faz sem Deus, mata. Não é dele. No versículo 49, e para terminar aqui, quando os discípulos viram andando Jesus sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar, não o reconheceram. Parece até uma ironia. Nas dificuldades, nas contradições, nas desilusões, o discípulo não reconhece o Senhor. E o pior é que isso sempre se repete na nossa vida.
na vida dos discípulos. Os discípulos de Emaús também não reconheceram o Senhor que caminhava com eles, que os escutava. Os discípulos estavam desesperados, e então entra o Senhor em cena, mostrando que era Ele o controle da situação, que Ele possuía o controle. E o equilíbrio maduro de sua entrega à vontade do Pai chega ao encontro deles, caminhando sobre o mar. Enquanto os discípulos, por sua vez, demonstravam o seu desequilíbrio, a falta de fé, a gritaria, pensando até que ele era um fantasma, Jesus, ele caminha pelas águas, domina o mar e os ventos, para tirar o medo do coração dos seus discípulos. Pode ser que nós nos achamos pessoas desequilibradas, mas quero vos dizer uma coisa, irmãos. Só se nos sentimos pessoas desequilibradas é que temos a necessidade de clamar ao Senhor na nossa vida. E é esta necessidade do Senhor que faz do ser humano um discípulo. Pois o discípulo é aquele homem, aquela mulher que carrega em si o desejo profundo de Deus, de busca da felicidade, de realização, que sente que algo ainda falta em sua vida, no seu coração. Pois nunca temos Deus por completo, na sua plenitude. Sempre nos falta algo, sempre nos falta Deus. É belo ver que o cristão é um homem sedento de Deus, e carrega no seu coração a sede da felicidade, do amor e da compreensão. Um homem que necessita de realização. O homem sedento não é só aquele que tem sede de água, mas é aquele que sabe que sem água ele não vive. Será que somos conscientes de que sem Deus não vivemos? Assim como o nosso corpo não vive sem a água? É por isso que Jesus diz no Evangelho: quem tem sede, venha a mim e beba. A sede é a necessidade mais primária, mais vital do homem. Deus é tua necessidade vital? Deus é tua sede? O medo era tanto que eles confundem Jesus com um fantasma. Isto é, aquilo que enxergavam era uma coisa totalmente impossível para os homens. Então, diante disso, diante de Jesus que caminhava sobre as águas, se sentem perdidos. Tocam o sobrenatural, por isso não sentem medo de Jesus. Mas Jesus diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Eu paro agora aqui a nossa reflexão e continuaremos depois na Bíblia. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir.
Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos os elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Que as palavras de Deus. Bem-aventurados vós que tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos os elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra